meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre como que eu aprendi francês, quais foram os métodos de estudos que as escolas aplicam lá pra gente aprender. Vou mostrar pra vocês hoje como que foi minha experiência, como é que eu aprendi francês do zero a conseguir falar, conseguir sustentar uma conversa com as pessoas. Enfim, primeiramente eu não aprendi sozinha, tá? Eu tive a ajuda de professores, eu estudei lá na Bélgica. Tenho fotos aqui, ó. Tenho várias fotos das vezes que eu estudei. Essa aqui era a minha turma, essa aqui sou eu. E aí, essa aqui sou eu também. Tem 3 fotos aqui. Essa aqui sou eu. E aí eu estudei lá pra fora. Mas eu reparei, no último ano, foi o professor de neerlandês. Eu fui parar pra pensar, o que o professor de neerlandês falou e o que alguns professores fez muito sentido. E na minha infância, nessa época aqui, quando eu era bem pequena, assim, eu falei, vou fazer um vídeo sobre, né? E, gente, eu cheguei à conclusão de que é verdade. Olha, eles usam esses métodos aqui que eu vou falar pra vocês. O primeiro deles é a fala. Eu lembro que nessa época aqui, dessas fotos, eu tinha uma amiga brasileira, a gente só andava juntas. Aí eu ficava com essa menina, eu tinha uma amizade com essa menina, e a gente só falava português. E aí os professores descobriram e eles pediram pra que a gente parasse de falar português, porque pra gente aprender a gente tinha que falar, né, a língua de lá. Eles mandavam a gente ficar sempre perto de pessoas que são nativas, que falam bem a língua francesa. Então a gente sempre tinha que ficar perto de pessoas que falavam bem e falar a língua de lá, porque não adianta nada você saber e não falar, entendeu? Então fale. Assim, é ótimo. Você aprender a falar francês, você precisa falar, né? É meio óbvio, mas, enfim. E aí, o que eu faço hoje? Como eu estou no Brasil e tem perigos de eu voltar pra lá, tem probabilidades de eu voltar pra lá, talvez esse ano, talvez ano que vem, talvez, sei lá, tem probabilidade de eu voltar pra lá e eu ir estudar na escola, né? E aí eu preciso muito do francês, porque lá a gente estuda latim, neerlandês, se eu não souber o francês, você se ferra. E aí, pra mim não esquecer, eu tenho amizades que falam francês de lá, eu converso com essas pessoas. Até hoje no Instagram, eu e essa menina, a gente conversa muito, ela é uma espanhola, se eu não me engano. E eu e ela, a gente conversa muito, e a gente conversa em francês pra mim nunca tá esquecendo. Outra coisa também que eu faço, eu montei um canal somente pra mim treinar o meu francês. Quando você só aprende sozinha, só vê vídeo e você não aprende muito como é que é na prática. Aí na prática, você conversando com as pessoas, você aprende as gírias, as coisas que eles usam mesmo no dia a dia, o francês mesmo real. Então é ótimo pra você que consegue fazer amizades. Se você tá entrando na escola agora, faça amizades com essas pessoas que falam francês. Não fiquem com medo. Não tem motivo nenhum pra vocês ficar com medo. Eles são super gentis, pelo menos na última escola que eu estudei, eles foram super gentis, desde o dia que eu entrei até o dia que eu saí, foram super educados. E eles é ótimo no profissionalismo deles. Então, escute. O segundo é escutar. Na última aula de neerlandês que eu tive, na primeira aula de neerlandês que eu tive, no primeiro bimestre, quando eu cheguei, o professor, ele não já começou a escrever tudo, os verbos que você tem que aprender em neerlandês pra você falar em neerlandês, não. Ele mostrou um vídeo pra gente de pessoas falando em neerlandês pra gente tentar identificar o que eles estavam falando. Aí a gente descobriu que eram bombeiros, eles estavam falando como é que era a carreira deles de bombeiro, o que eles faziam pra apagar o fogo e tudo. E a gente foi identificando, sabe? E isso é ótimo, escuta, porque quem chega na Bélgica, na França, em qualquer outro país, e não praticou a escuta antes, fica perdido. Você fica perdido quando a pessoa começa a olhar pra você e falar a língua daquele país. Você fica perdido. Então, sempre tenha a escuta. Veja filmes, séries, escute mais, às vezes, quando sua amiga tá falando. Escute mais, tente captar mais o que ela tá falando, ao invés de só tentar falar. Você pode falar também, mas tem a hora de você escutar também. Escute. Agora, a próxima dica. Leia muitos livros. Lá, eles têm um hábito de ler muitos livros. Desde novo, gente. Desde
que eu entrei na escola, quando a gente começou a aprender a ler, já dava livro pra casa pra gente ler e a gente lia. A gente sempre fez muita leitura e eu sempre amei ler livros, eu sempre gostei muito disso. Sempre estava lendo livros de história, um monte de livros, sabe? Sempre gostei muito de ler livros. E lá na última escola que eu fui, tinha uma biblioteca que a gente não ficava à toa, os professores não deixavam a gente ficar à toa. Toda vez que faltava um professor, por exemplo, teve uma vez que faltou professor de francês, né, no ano passado, faltou de francês e matemática. E aí a gente ia para essa biblioteca e lia livros. Eles mandaram um livro pra gente ler, mandaram como dever de casa, que era a história de um homem, e na semana, e o livro era grande, gente, todo mundo conseguiu ler e entregou na semana o resumo. Não era um resumo, o professor fez as perguntas lá e a gente foi respondendo na hora. E foi muito ótimo. Então, leia, escute e fale. Próxima dica. A escrita. É muito importante você escrever. Não adianta só você também só escutar. Eu acho que toda vez que você for estudar, você tem que escrever. Porque não adianta só você escutar o professor, porque é uma coisa que você não tá fazendo nada, você não tá aprendendo, você só tá escutando o que a outra pessoa tá falando. Então sempre escreva, sabe? Pesquisa aulas no YouTube aqui, pega um caderno separado só pra você aprender esse idioma que você quer aprender e escreva. Escreva aquilo que você aprendeu, pega o vocabulário de alguma coisa, vocabulário, por exemplo, eu tava tentando estudar espanhol, e aí eu peguei o vocabulário de aviação, né? Porque se eu quiser ser aeromoça, preciso saber inglês e espanhol. Eles falaram que é a língua, assim, principal. E aí eu peguei logo o vocabulário de aeromoça em espanhol, pra mim ver, né, tudo lá. E aí eu fui anotando no caderno pra mim não esquecer. Quando a gente anota, a gente não esquece. Bom, então foi basicamente assim que eu aprendi. Eu entrei desde pequenininha, eu entrei com... Minha mãe, ela me levou pra Bélgica com 2 anos e meio. Então eu entrei muito pequena nas escolas, eu não sabia falar nada. Sabe o que é nada, 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 nada. Eu não entendia nada do que eles falavam. Só que aos poucos eu fui convivendo e eu fui aprendendo. Fui aprendendo, gente, eu fui aprendendo. Aos poucos eu já tava começando a falar e tudo. E aí eu não sabia nada mesmo, zero, 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 nada. Não sabia nada de francês, comecei do zero. Eu cheguei lá com 2 anos e meio, minha mãe me levou pra lá. E fui pra lá e comecei a estudar lá. Foi as primeiras escolas que eu estudei lá, prézinho, foi tudo lá na Bélgica. E aí depois, no 5º ano eu cheguei aqui, estudei aqui, no 6º, no 5º, tô estudando aqui no 9º, o 6º e o 7º e o 8º foi lá, na Bélgica. A maioria das vezes que eu estudei foi lá, foi tudo basicamente lá. E aí agora que eu tô começando a estudar aqui no Brasil, né? E aí é isso, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilha com aquela pessoa que quer aprender o francês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Beijos!